os senhores bem pontuaram nas nossas conversas aqui de bastidor que os aliados do próprio Jair Messias estão avaliando que ele tem errado na estratégia de constranger os ministros do TSE, exatamente em meio ao julgamento que pode torná-lo inelegível. Uma das falas de Bolsonaro, criticada por aliados, foi que o ex-presidente disse haver a possibilidade de o ministro Raul Araújo Filho pedir vistas do caso para adiar o desfecho do julgamento. Aliás, essa possibilidade existe, né? Eu acredito que depois que ele soltou essa, não existe mais. Primeiro Não? porque... eu acho que não. Eu acho que o cara não vai ter coragem de chegar e pedir vistas. Ele sozinho, depois do Bolsonaro dizer que é uma boa chance dele pedir, ele fica desmoralizado. Se ele não pedir, o que vai acontecer? Ele vai virar as costas para o Bolsonaro, que é um cara praticamente fora do baralho, nos próximos 8 anos. Ele não vai recuperar esses direitos. Ele não vai mudar o resultado do julgamento. Ele pode adiar. O que adianta ele adiar algo que vai ser quase que unânime? Quem é que vai votar contra o Bolsonaro? Quem é que vai votar contra a cassação? Talvez ele e o Nunes Marques. Eu tenho dúvidas do Nunes Marques. O Nunes Marques já andou dando uma, como diriam os antigos jornalistas, custeando o alambrado. Exatamente. Eu duvido que ele vai pedir. Eu não acredito. Ele não vai adiantar nada, ele não vai ganhar nada, ele vai ficar com... a única coisa que vai acontecer com ele é ficar com fama de pau-mandado do Bolsonaro. Né? E, de novo, ótima oportunidade para se descolar. De dizer, olha, o pessoal fala que eu sou pau-mandado, se eu fosse, eu tinha feito isso. Eu não fiz, eu fui justo, fui lá, né? É uma ótima... É o Vale Night dos ex-bolsonaristas. Eu não. Não tá comigo, não. Já estava assim quando eu cheguei. Né? Já estava assim quando eu cheguei. Porque esse descolamento tem que acontecer de forma grandílocua e corrente, não é? Como diria o poeta. Sim, não é uma coisa que vai ser encaramujada, tem que ser uau, tem que aparecer para todo mundo. Mas eles vão aos poucos, né? Eles vão aos poucos. Não. Mas essa história. Esse pouco é de evento em evento, não é assim em casa, sábado à tarde, tomando uma cervejinha. Exatamente. Vai ser aquela coisa, chegar no microfone e dizer pela minha família, pela minha filha, pelo Brasil. Enquanto isso, né, ele dá uma entrevista para o ex-presidente dá uma entrevista para Mônica Bergamo. Eu acho que ele deve estar com muito Rivotril na cabeça, muito Aldon na cabeça, porque a entrevista é completamente sem pé na cabeça. Não sei se chegaram a ver. Não, ele primeiro fala que... Umas conversas. Ver não foi em vídeo, né? Ler, né? Na verdade, né? A coluna da Mônica Bergamo hoje, que ela conta a história, né? O que é mais assustador nessa história é que ele coloca o seguinte, ele não se dá como... É óbvio, também ele não ia dizer nada ao contrário, né? Ele não se dá como perdido, né? Ele diz que tem uma bala de prata para impedir que essa história do ministro, né, do Araújo, votar para pedir as vistas, né? Muito provavelmente essa é a bala de prata que ele estava alardeando para a Mônica Bergamo. Diz que não vê ainda nenhuma necessidade de se pensar em candidato. Diz que a esposa Michele sair candidata à presidência é inviável, porque ela não tem experiência. Desconversou em relação ao Tarcísio. E tirou onda, né? Assim, é inacreditável. Ele disse que, sabe, se a coisa... Ele não vai se desesperar se ele perder os direitos políticos, e caso ele perca, ele vai embora do Brasil, vai morar nos Estados Unidos, porque lá ele vai ser garoto propaganda. Aí ele diz o seguinte... Essa do garoto propaganda eu não sabia. É maravilhoso. Aí a Mônica Bergamo se mostra incrédula, né? Assim, mas, porra, uma garota propaganda de quê? Aí ele, abre aspas, de venda de imóveis e um montão de coisa. Quando eu cheguei lá em janeiro, eu saía de casa, tirava umas 400 fotos, fui numa hamburgueria, encheu de gente, enchi a pança, não paguei nada, meu cachê foi comer de graça. Esse é o presidente que boa parte dos brasileiros votou para se reeleger há 6 meses atrás. Cara, mas o lance é o seguinte, eu acho até que o discurso dele... Cara, se vangloria de comer de graça. Puta.
É o brasileiro médio. Eu acho que o discurso dele tem tudo a ver, porque ele tem que manter essa ideia que ele volta, que vai ter um não sei o quê, porque, sem dúvida, se ele for morar nos Estados Unidos, ele vai ter apoiador pra caramba, cara. Vai ter apoiador pra caramba. Sem mencionar nomes, acabei de bater papo com uma amiga que eu não falava há muito tempo. Falei, pô, aniversário, aquele negócio, mandei um WhatsApp, pô, que saudade. Tô em falta. Ela falou, tô em falta, tô eu, porque tô morando nos Estados Unidos, nem te contei direito. Vim aqui para os Estados Unidos. E aí eu fui olhar a carinha dela no WhatsApp, é uma bandeira do Brasil. Gente fina pra caramba, mas a gente fica meio assim já, né? Então, tem um monte de gente que eu conheço nos Estados Unidos é totalmente bolsonarista. Olha lá, Mas é quem pode ir, né, gente? Hein? É quem pode ir. É quem tem o privilégio. Sim, não, também, né? Mas é exatamente essa elite torta que eles têm. Mas, Porra, mas eu vou te dizer, olha, não é elite coisa nenhuma, né? eu vou te dizer, eu não vejo privilégio nenhum morar em Miami, cara, no meio dessa gente. Não. Eu estou dizendo a pessoa tem o privilégio de decidir fazer uma coisa e poder fazer.